Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. E agora nós vamos falar sobre ela, que é perigosa também. A e-financeira. A e-financeira faz parte do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. E se você não está ligado nesse assunto, é importante que você se atente. Nós vamos ter um módulo aqui falando só de SPED. Tudo que está relacionado ao SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. E a e-financeira, ela é uma declaração de movimentação, como está no nome, financeira. Ou seja, todos os bancos, planos de previdência privada, instituições financeiras devem entregar a e-financeira, tá ok? Ela foi criada lá em 2015 e nós temos aqui a questão envolvendo as operações financeiras de interesse da Receita Federal do Brasil. E o que nós temos aqui então? Opa, o mouse está doido. Olha lá, olha só a obrigatoriedade. Eu vou fazer aqui um pente fino, depois nós vamos nos aprofundar no módulo de e-financeira. Obrigatoriedade: pessoa jurídica autorizada a estruturar e comercializar planos de benefícios de previdência complementar, previdência privada. Então, já é uma situação. Pessoa jurídica autorizada a instituir e administrar fundos de aposentadoria programada individual, FAP, é outra situação. Então, eu tenho um título de aposentadoria programada individual numa instituição X. Essa instituição está entregando para a Receita Federal que você tem essa movimentação, tá? Pessoa jurídica que tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, incluindo as operações de consórcio em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia de valor de propriedade de terceiros. Ou seja, você foi lá, lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, vou decidir fazer um consórcio. Vou fazer um consórcio de uma casa, de um carro, vou pagando aqui as minhas parcelinhas e você vai acumulando um fundo lá, certo? A Receita Federal já está sabendo que você tem esse consórcio. A pergunta que cabe é: na sua declaração de imposto de renda, existe renda suficiente para comportar todos os seus gastos, as suas despesas e ainda pagar esse consórcio? A Receita Federal pode levantar essa pergunta. Vamos analisar essa declaração. Então, já vou trazendo aqui para vocês uma visão aprofundada, uma visão de malha, uma visão 360, que é o que a gente tem falado bastante, para que você visualize as situações que podem ocorrer. Mesma coisa ali, de previdência complementar, situação do fundo de aposentadoria, mas não acaba por aí não. A movimentação financeira de conta corrente, conta poupança, olha lá. Sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de seguros, as quais devem informar as operações decorrentes de planos com constituição de provisão, etc. e tal. Então, aqui no caso de captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, nós estamos falando de bancos. E o que vai ser declarado na e-financeira? Por exemplo, o saldo do último dia útil do ano de qualquer conta de depósito, inclusive de poupança. Então a pessoa vem lá e fala assim: ah, eu tenho lá uma poupança de 40, 50 mil reais. A Receita Federal não quer saber disso. Depende. Como é que você constituiu esse saldo? Se você pegar as regras lá do imposto de renda, uma das obrigatoriedades é quem tem patrimônio acima de 300 mil. Como que a Receita Federal chega nesse patrimônio? Através da DOI, que nós vamos ver no módulo seguinte, nível 3, que é a declaração de operação imobiliária. Você foi lá e comprou uma casa de 250 mil. Aí você vem e tem um saldo acumulado aqui de poupança de 50 mil. Então você já tem um patrimônio de 300 mil. Por que você não declarou imposto de renda? Então, tem que tomar cuidado com esses cruzamentos fiscais. Ok? Olha lá, outra situação, saldo no último dia útil do ano de cada aplicação financeira. Bem como, olha só essa aqui, como é importante. Bem como os correspondentes somatórios mensais a crédito e a débito. Ou seja, toda a sua movimentação. O que entrou na conta e o que saiu. Então não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. A Receita Federal está de olho em tudo isso. E quando que a gente tem que entregar? A gente não, né? Se você estiver trabalhando em uma dessas instituições que estão obrigadas a ir financeira, você vai entregar. Do contrário, você vai
observar. Você vai observar como é que está a movimentação dos seus clientes, ou da sua própria empresa, ou seja lá o que for, para não se deparar com uma situação dessa de malha fiscal por conta de e-financeira. Então tem que tomar cuidado. Olha, tem uma movimentação muito alta aqui. Não temos a equivalência em termos de receitas, em termos de rendimentos. Tem alguma coisa errada. Então, é para vocês visualizarem essas situações que podem ocorrer. A entrega ela é até o último dia útil do mês de fevereiro, relativa ao segundo semestre do ano anterior. Ok? Então, chega lá em fevereiro, entrega as informações do segundo semestre do ano anterior. E até o último dia útil do mês de agosto, relativas ao primeiro semestre do ano em curso. Então, nós estamos em 2022, nós vamos entregar aí, né, modo de dizer, a e-financeira em fevereiro em relação a esse segundo semestre, tá ok? Que se finda agora em 31 de dezembro. No ano que vem, 2023, quando a gente chegar lá em agosto, a gente entrega de janeiro até junho as informações de movimentação. Então, observa qual foi o saldo do último dia útil do ano. Só para dar mais um exemplo. Pessoa jurídica, pessoa física, declara lá no seu balanço ou no seu imposto de renda que o saldo no último dia útil do ano foi de 50 mil. Mas a e-financeira diz lá que o seu saldo foi de 100 mil. Pode dar malha fiscal. As empresas, então, lucro presumido, lucro real e outras, né, imunes, isentas, que estão obrigadas a ECF e a ECD, o cruzamento fica mais fácil ainda, porque está tudo na base do SPED. Tá ok? Então, vai observando como a Receita Federal ela amarra as informações e coloca os contribuintes em risco. Ok? Chegamos aqui ao fim desse módulo nível 2. Pode ser que surjam outras observações aí, outras declarações. A gente vai acrescentando aqui nas aulas, vai acrescentando aulas aqui neste módulo. Ok? Qualquer dúvida, mande lá no suporte@contabilplay.com.br. Grande abraço.